Olá, bem-vindos ao meu canal Resolvendo Exercícios. Sou Frederico Sarmento, sou engenheiro químico e uma das matérias que eu mais gostei na minha faculdade foi termodinâmica. Então eu vim fazer uma série de exercícios de termodinâmica. O livro que eu escolhi foi o Moran / Shapiro, algumas pessoas conhecem como Moran, outras como Shapiro, e eu utilizo a 7ª edição. Às vezes algum exercício fica trocado de edição para edição, mas não tem problema, o exercício está aí. Às vezes é um 3,50 de um, mas no outro é 3,47. Se vocês precisarem da 7ª edição, só me mandar um e-mail que eu mando o PDF que eu tenho aqui. Então vamos lá por exercício. O exercício que eu escolhi para vocês hoje é o 3.28. É um exercício simples, mas ele já começa a entrar em conceitos de processos. Assim, quando tem uma transformação de um estado para outro. Exercício não tem conta nenhuma, é mais tabela e entender o que está acontecendo. É um bom exercício para você dar um passo para frente, para fazer questões depois mais elaboradas. Então vamos lá. Vapor d'água é resfriado em um tanque rígido fechado de 520 e 100 bar, até uma temperatura final de 270 graus. Determine a pressão final em bar e esboça o processo em diagramas TV e PIV. Então, quando o cara fala tanque rígido quer dizer que o volume não muda. O tanque é rígido, nunca que o volume vai aumentar nem diminuir, sempre vai ter aquele mesmo volume. Então isso já é uma informação assim, crucial que você tem que pegar só de ler. Então vamos lá para a resolução do exercício. Aqui ó, gravei aqui o tanque rígido e você está tendo um processo de resfriamento de água. Ele quer saber o P2, o ponto final. Então vamos lá. Processo o que? Ele tinha uma temperatura de 520, depois resfriou até 270. O P1 era de 100 bar e o P2 não sabemos. Vamos descobrir isso. Só que sabemos como é tanque rígido, que o V1 não muda, ele é constante. Então V1 é igual a V2. Eu fui na tabela 4A de vapor superaquecido, né? 520 bar e 100, 520 graus e 100 bar só pode ser vapor superaquecido, acima do ponto crítico. E descobrimos que o V é igual a 0,03394. Então na tabela aqui de vapor superaquecido, descobrimos que o V a 520 graus Celsius e numa pressão de 100 bar, ele vale 0,03394 metro cúbico por quilo. V2 vai ser igual a V1, né? Porque o volume não diminuiu. Agora a gente tem que descobrir qual é essa pressão. Então você tem que, primeiro passo, se é 270, você tem que saber se nesse resfriamento do domo, se ele caiu na zona de mistura líquido-vapor ou ele está indo em vapor superaquecido. Como a gente sabe isso? É só ir na tabela de líquido e vapor e procurar essa temperatura de 270 graus. Se o V for maior que esse número, quer dizer, se o VG for maior que esse número, quer dizer que ele caiu em líquido, mistura líquido-vapor. Se for menor que esse número, e esse número for maior, quer dizer que ele ainda continua em vapor superaquecido. Falei muita coisa, mas espera aí que eu vou demonstrar isso melhor. Então, fui na tabela 2. Vamos aqui na temperatura de 270 graus. Nota que o volume vapor saturado lá no finalzinho do domo, que é esse ponto aqui, ó, tem 0,03564. Ele é maior que o ponto de 0,0394. Então o que aconteceu no processo de resfriamento foi o seguinte: ele saiu de vapor superaquecido e foi para uma mistura líquido-vapor. Ele resfriou, uma parte condensou. Então aqui você tem que ele pede para descrever o processo no diagrama T e V. Esse daqui é o diagrama mais usual que a gente usa. Então ele saiu de 540 a volume constante, reto, foi para 270 mistura líquido-vapor. Para processo 1 para processo 2, a 270 a uma pressão de 54,99 e ao V2 igual, né? Porque é tanque rígido. Agora outra modo de dizer isso é utilizando o diagrama pressão volume específico, que muda um pouco. Qual é a diferença de um para outro? É os eixos. Aqui é eixo temperatura e aqui é eixo pressão. Aqui todo esse gráfico aqui
ele vai ter uma mesma pressão, que no nosso caso aqui de 270 é o 54,99, e aqui a mesma pressão de 100 bar. Aqui é o contrário, a isoterma é a temperatura. Sobre todo esse gráfico aqui ele vai ter 270 graus. Aí relaciona pressão com volume. Então aprendemos nesse exercício aqui a ideia de processo foi um processo de resfriamento em tanque rígido. Outras coisas vão aparecer a seguir, como cilindro pistão, pressão constante, sem transferência de calor, várias outras coisas que a gente vai aprender a entender e interpretar essas coisas. Então, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like, comentário. Se você tiver algum exercício que você não sabe resolver, alguma lista de exercícios, algum trabalho, me manda por e-mail que eu vou fazer de tudo para te ajudar. Embaixo nos comentários também eu coloquei alguns cursos que estão me ajudando bastante. Um que foi o do TCC, que me ajudou bastante, como formatação, como achar biografia, que está aí. Esse eu já fiz. O do Power BI e do inglês estou fazendo atualmente e está ajudando muito a melhorar o meu currículo. Valeu, forte abraço!